Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iconicast, dessa vez em português brasileiro, porque o Marco cansou de fazer outras línguas. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E obrigado por isso, Henrique. Você falou bem essa, hein? Você falou essa bem, hein, Essa eu não errei, não por fiz mim, continuava. Vamos continuar assim? Por mim, eu gostei de fazer as outras línguas. É gerar, né, diversidade cultural no Iconicast. Mas tudo bem. Bom, hoje nós recebemos a queridíssima Andrea Midori, uma roteirista incrível que já passou por diversos lugares, tem uma experiência muito interessante, já fez Cocoricó, já fez HBO, já fez série, já fez um monte de coisa. É muito rico conversar com alguém tão diverso quanto a Andrea, né? E papo com roteirista é sempre uma loucura, então imagina Henrique Lira de novo conversando com roteirista. Cara, é sempre muito legal trazer roteirista, eu quero trazer mais, cara. O papo sempre flui demais, né? Sim, e nossa, ter conversado com a Andrea foi... Cara, eu degustei cada segundo, assim, foi super divertido pra mim. E acho que a gente conseguiu dar umas boas risadas e aprender um bocado de coisa, né, Marquito? E vamos lá, então, temos que dar o recadinho pras pessoas nos avaliarem no YouTube e no iTunes. Por favor, gente, nos avaliem nesse vídeo do YouTube e se inscrevam no nosso canal aqui, pra você poder receber toda semana o nosso Iconicast na sua subscription box, por favor. E nos avaliem no conforto do celular. No conforto do celular. E se você quiser receber por e-mail também, que o YouTube te envia um e-mail quando tiver Iconicast novo, liga o sininho do nosso canal ali do lado do subscription, tem um sininho. Liga, clica nele e pede pra te enviar um e-mail, que daí você não vai perder nenhum episódio. E também nos avaliem lá no iTunes, deem 5 estrelinhas pra gente, pra alimentar o coração de Henrique Lira. Me like stars. Oh, tasty. Muito bem, então acho que é isso. Não se esqueçam que depois do episódio a gente vai ler os nossos recados na garrafa. Ai, meu ouvido. Desculpa. E também... Isso que eu afastei do microfone. Climão, né? E também depois nós vamos deixar uma mensagenzinha de amor para calentar o seu coração. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso episódio. Olha, eu não sei você, mas nesse momento eu estou utilizando pantufas, tá? Só pra deixar claro isso logo de início. Eu tô usando um sapato em formato de pantufa, tá na moda. Estamos na moda. Olha aí. Olha aí sim. Descalço. Descalço também é moda faz muito tempo. Faz alguns milhares de anos aí, né? Cara, é engraçado. Se eu não me engano é na Austrália que o pessoal tem costume de andar descalço na rua, assim. É comum. Tem algumas cidades que as pessoas andam descalças na rua. Nossa. Ironicamente, o país com mais cobras, aranhas e não sei o que, né? E aquele bicho que é um dinossauro, passarinho que come as pessoas, né? Como ele chama? Dinossauro passarinho? Você tá falando daquele morcego raposa lá? Não. Um dinossauro passarinho. Calma, dinossauro passarinho. Cara, eu acho que eu sei qual é. Sabe? Austrália, Marco. Casuar. Casuar. Tem aqui em Bauru, eu já vi. Que? Não. Tem um aqui no zoológico de Bauru. Tá. Caramba, que lindo. Nossa, que bicho lindo. Todo mundo que passa perto dele ainda faz aquela piadinha sem graça, sabe? Qual? Casuar. Enfim, uma piada muito ruim. Nossa. Sim, obrigado por começar assim, ruim. com esse tom, viu, Marco? Obrigado. Não sou eu que faço a piada. Às vezes só. Mas tem aqui no zoológico de Bauru. É muito louco. É realmente bonito, um dinossauro. Né? Parece uma ema punk. Na atitude também ela pode ser. A cabeça e os pés são muito dinossauro, realmente. É verdade. Tem vários vídeos de ataques de casuar. Vi alguns, vale a pena depois. Vale a pena. E os ovos deles são verdes. É? Acabei de ver aqui. O ovo é verde. E deve ser enorme. Imagina fazer um omelete com isso. Nossa, parece uma jaca. Parece uma jaca. É verdade. Parece um abacatão, né? Tem pontas? Não. Eu já tô querendo demais, né? Ele é verde, mas ele tem umas bolinhas brancas, então de longe parece uma jaca mesmo. Parece que tem as pontinhas. Cara, que incrível. E sabe o que eu descobri esses dias? Que sabe aquele pássaro cuco? Ele bota os ovos dele no ninho de outras pessoas. De outros pássaros. De outras pessoas. Ele deixa no meu ninho aqui.
E ele coloca o ovo pra outros pássaros chocarem. E quando eles chocam, eles não percebem que é outro pássaro e alimentam mesmo assim. Nossa. Ele terceiriza a responsabilidade de ser pai, sabe? Filho da mãe. Deve ser um pássaro bem genérico. Não é o chupim? O chupim, ele também faz isso. Chupim? Chupim, vem daí o lance, seu chupim. Ah, de chupinhar. É. Quando você rouba de alguém? Olha É um passarinho, isso. chupim. Ah, tem tudo a ver, olha aí. Olha isso, cara. Olha, em menos de 3 minutos a gente já somos pessoas muito mais sábias, olha isso. Eu Pera um adoro o pouquinho, bicho. gente. Chupim Só uma será pausa. o cuco. Ah. Uma pausa, por favor, que eu acabei de ver uma foto do Casuar dando uma voadora no cara, velho. Meu Deus do céu, eu achei que ele atacava com o bico, né? Ele tá dando uma voadora. Ele Chega a voadora. Ai, a natureza. tão Sempre zen. me surpreende de maneiras maravilhosas. Tem uma foto muito engraçada que eu vi de um cuco sendo alimentado por um beija-flor. E o beija-flor, tipo, meu filho, sabe? Aqui. E o cuco é, Ok. tipo, 3 vezes o tamanho do beija-flor. Tinha Nossa. nasceu um pouquinho. Mas quando minha filha nasceu, eu tive essa coisa, porque eu sou bem japonesa, apesar de mestiça. E ela não tem Certo. nada de japonesa. E aí colocaram, eu já tava bem louca com anestesia e tal, colocaram ela assim no meu colo, em cima de mim, né, que você tá deitado no parto. E eu fiquei olhando pro lado, falando, de quem será esse bebê assim? Será que tem mais alguém? Essa foi a minha primeira reação, tipo, o que o beija-flor devia ter feito, não fez nesse caso. Que ótimo primeiro contato romântico, né, com a filha. Primeiro Eu contato. falo meu? pra ela É isso. meu? Olha só o primeiro pensamento que a mamãe teve, filha. Que horror. Ai, que ótimo, cara. Mas diz que é normal. É normal? É normal a mãe falar, caramba, será que é meu mesmo? É um negócio normal. Por isso que as pessoas ficam tão doidas, assim, o médico faz muita questão, olha que a pulseirinha estou pondo no seu bebê, porque é o primeiro pensamento que a mãe tem, assim, a mãe De e o trocar pai. um filho? Trocaram meu filho. Louco isso, né? Nossa. Não consigo nem imaginar. E diz que é por isso que Caramba. o bebê nasce com a cara do pai, a maioria das vezes. Primeiras semanas é a cara do pai. Ah, é? Porque o pai desconfia, deve ser mais treta, assim. Aí ele. Entendi. Aí a natureza fez isso. O pai é mais treta. Perfeita descrição. O que eu tenho observado é que geralmente as crianças, em geral, nascem com cara de joelho. É isso que eu observo. só. Pois Assim, é. Eu não Vai sei se ver. é um padrão. Os Mas pais têm acho que cara dá 2, de 3 joelho. dias. Aí vê o pai é um joelhão. Ai, cara, por isso que eu gosto de conversar com roteirista. A gente já começa a fazer um roteiro no meio do cast. Assim. Ai, que genial, André. E você comentou que gosta muito de animais. E você trabalhou no roteiro do Cocoricó, né? Verdade. Você fez roteiro pro Cocoricó. Fiz por muito tempo. Ai, que demais. Pode contar um pouquinho sobre isso? Acho que foi um dos primeiros programas que eu fiz, assim, de importância pra TV e tal, foi o Cocoricó. Aham. E eu peguei a transição do campo pra cidade. Vocês lembram que rolou isso? Que eles foram pra cidade, Sim. Verdade. viver a cidade e tal. Então eu peguei essa fase. Eu conto que eu sofri bastante. O diretor, que é o Fernandinho, que hoje eu até trabalho com ele em outros lugares, também sofreu, porque eu não tinha muita noção do que era um roteiro para criança, ainda mais na TV Cultura, com pedagogo, cuidando. Sim. Então, Uhum. hoje que eu escrevo para crianças mais velhas, de 9, assim, eu vejo que talvez eu estivesse escrevendo para essas crianças naquele momento. Então, sofri para entender coisas que eu não podia fazer, e são muitas coisas que você não pode fazer. Mas, mesmo assim era muito divertido. Os personagens são muito legais. E o São público ótimos. ama, né? Então a gente recebia Ah, uns e-mails, umas cartas. É sempre muito divertido. Ai, que ótimo. Acho que até hoje eu lembro eu tenho uma música no meu coração que é a música do Cocô. É uma das minhas músicas favoritas na vida, assim. Nossa, Não sei. é muito Essa bom. música é tão incrível, gente. Eu lembro do Júlio falando: é verdade, o meu avô! É o avô dele nada, como um cocô de galinha ou cocô de vaca para adubar a terra. Então, o engraçado é que eu falo que tem muitas coisas que não podia fazer, mas eu vejo que o Cocó era muito ousado também, entendeu? Olha isso. Cara, Olha isso. muito incrível. Um close de um cocô cantando com a boca sujinha de folha. é verdade. Caindo uns pedaços enquanto ele fala, eu lembro. Tinha Caindo uns lama mesmo. pedacinhos de cocô, assim.
Ai, cara. Aí vinha as minhoquinhas. Ele faz o cocô! No fundo, assim. Sim, os cantava em coro. dedochinhos, né? Isso, era ótimo, cara. Escrever pro Cocó também tem uma coisa, que é boneco, né? Eu amo boneco também. Nossa, amo tudo que tem. E só que você tem uma limitação, assim, de roteiro que... As expressões dos bonecos, eles são bem limitadas, né? Então eles têm que verbalizar mesmo. Não é igual você fazer animação ou live action, que você vai garantir que o animador ou o ator vai fazer aquela expressão que você tá colocando no roteiro. Então, pensa que o boneco tem 2, 3, 4 expressões e você precisa dizer muito mais que isso. Então escrever pra boneco tem isso de peculiaridade, assim, bem legal. Que interessante. E vocês usam mais os gestos também, nesse caso? Então, não... Gestual ou não tem como mesmo? Também não tem, porque pensa, são 3 galinhas, uma vaca. Praticamente, eles têm só a cabeça. Então, que mexe, né? Pegar objeto é difícil, gesticular com a mão é difícil, então é tudo no texto mesmo. A maioria das vezes. Nossa, que legal. E a gente nem imagina, né? Quando... Felizmente a magia nem demonstra essas limitações, que fica tão incrível que... Eu nunca parei pra pensar nisso, olha que interessante, né? Realmente, deve ser uma limitação muito grande. É, bastante. E ao mesmo tempo é muita gente, né? Que você vê o plano geral do set do Cocoricó, tem 30 pessoas em volta dos bonecos, né? Um pra mexer a cabeça, o outro não sei o quê. E ninguém imagina. Ai, que incrível. E hoje você foca mais em animação. Você tá fazendo o roteiro pro Osvaldo, né? Do grande Pedro Éboli, o pessoal da Birdo. É isso? Eu fiz da primeira temporada. Eu e o Thiago, que é meu sócio. A gente fez 2. Cada roteirista fez 2, né? A gente, como dupla, também fez 2. Eu tô fazendo bastante animação. Eu fiz a Hora do Rock, que vai pro Gloob, eu não sei se esse ano ou outro, na Oca. E ficou lindo, aliás, viu? Vocês viram? Eu não vi. Eu vi as imagens, né? Eu vi imagens, assim, tá linda a arte. Gostei muito. Sim, a arte, muito linda mesmo. Eu não vi ainda pronto. Quero muito ver. E o Papai e a Bull da Nickelodeon também. Sim. Que a Birdo... Que demais. Com a boutique, né? É da boutique com prestação da Birdo. Quer dizer, só trabalho mais ou menos, né? Entre aspas, assim. Eu adoro os 3. No do papai eu fui chefe de roteiro e no resto eu fui roteirista, assim. Cara, que incrível. E deve ser uma delícia, porque os personagens são muito ricos, né? Acho que te permite brincar bastante, né? A animação nossa, é muito bom, porque não é que dá pra fazer tudo, né? E a gente... Como assim, ao contrário? Não entendi. É o contrário do Cocoricó, você pode pirar o máximo... quanto você quiser, né? Cortar no meio a pessoa, né? Você falou que não pode ir muito além, você diz na temática? Não, assim, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Animação, podemos fazer tudo. Mas também tem umas limitações de produção. Eu acho que em termos do live action e dos bonecos, realmente a animação, eu posso fazer tudo. Mas também não é tudo. A gente tem, né, um número limitado de cenários, de props, que são os objetos e tudo mais. Principalmente personagem e tal, que a gente tem que se ater a essas limitações. Mas eu curto limitação. Limitação pra roteirista é bom. Sim, acho que tudo na vida com limitação é bom, porque eu até imagino a cara do pessoal que vai animar, você escreve assim, né? 3 explosões acontecem simultaneamente enquanto os prédios caem e passam um Godzilla fazendo moonwalk. Eles olham assim, eu odeio a André. Limitação da produção. De ação também é umas. Limitação de ação também tem. Você pensa nisso também, assim, na trabalheira que vai dar a fazer o que você tá escrevendo? Você pensa nisso? Eu penso, cara. Talvez eu devesse até pensar menos, mas eu penso sim. No começo, tem fases... Assim, tô falando mais do Papaya, que eu fiz chefe de roteiro, que eu tinha um pouco mais de controle sobre essas coisas. No começo que a gente tá pensando, o embriãozinho da história e tal, a gente tenta não se ater a isso. Mas, por exemplo, vai ter uma história que é toda no medieval, no período medieval. Os personagens iguais, porém no período medieval. Aí é bom a gente avisar a produção e falar, cara, vai ter que fazer um cenário diferente, roupa diferente pra todos os personagens. A gente já na sinopse já identifica que vai ser... problema, então a gente já leva pra produção. Mas fora esses casos, assim,
a gente tenta pensar com o máximo de liberdade possível. Aí depois, na escaleta, que já são as cenas mais estruturadinhas, já dá pra ter mais noção de produção, aí já dá pra ligar esse radar um pouquinho mais, assim. Ah, faz muito sentido. É uma limitação que eu acho que é ainda maior no Cocoricó, porque assim, no caso de fazer com bonecos, porque os cenários já estão pré-estabelecidos, né? Tem como você propor algo muito louco, assim? Nem tem, não dá mesmo. Realmente, a gente imaginei. só tem aqueles cenários lá e só. O Cocoricó também teve uma fase do ao vivo, que era uma limitação maior ainda, porque eram menos cenários e era 1 hora ao vivo, então você tinha que roteirizar coisas possíveis de serem feitas ao vivo, né? A maioria requer uma pré-produção, uma edição. Esse aí também foi bem mais complicadinho, mas é legal. Quanto mais limita, mais você cria, né? Isso que você falou também de a limitação é bom pensar. pra tudo nessa vida, eu acho que é por isso, né? Você se exige mais e acaba saindo umas coisas que nem você achava que era possível. É louco isso, porque se tudo pode, eu pelo menos, eu acho que entra aquela situação do quadro em branco, sabe? Que se tudo é possível, sempre vai dar pra ser mais incrível, sempre vai dar pra ser melhor. E se tudo é possível, eu sinto que é a minha obrigação fazer algo nunca feito antes. Sim. Ou, entende? Genial. E isso pode ser um problema. Isso é antiprodutivo, né? Num contexto de indústria e produção, né? E você, se tem coisas que não pode, você já tem a que se agarrar, né? Com certeza. E você já tem um começo, a folha não tá em branco, como você descreveu, né? Se você já tem uma limitação, já tem alguma coisa ali. Mas é ruim, eu não gosto. Eu fazia bateria e quando o professor falava, agora freestyle, pode fazer o que você quiser, eu ficava, ai, caceta. até no Muay Thai. Pirar, meu. Então eu não acho que talvez seja meu também isso, né? Não, isso é uma ótima dica até pra parte de desenho. Quando você não sabe o que desenhar, o melhor começo é você pensar no que você não quer desenhar, sabe? Porque aí, exatamente isso que você falou, você não deixa a folha em branco. Você já começou com algumas ideias, a ventilar qualquer ideia, assim, pra partir daí, sabe? Um comecinho, assim. O próprio Inktober tem tema, né? Eu acho que isso deve facilitar muito, né? Quem segue os temas, né? Muito. Muito. Eu fico pensando que, assim, você nunca vai saber o tamanho de um nariz que você tem que desenhar assim, antes de fazer o olho, sabe? Eu acho que a gente sempre... Isso é uma metáfora, tá? Não quis dizer que é exatamente isso, tá bom, Marco Antônio? Antes que você venha cagar regra. No sentido de que a gente precisa começar de algum lugar pra ter uma referência. E a partir daquela referência, agora que isso aqui existe, eu já entendo outras coisas que eu não entendia antes sem ter essa referência. É mesmo, né? Entende? Então, às vezes a questão começa, faz alguma coisa... Não tenta ficar paralisado com essa questão do papel em branco, né? Eu acho que é mais por aí. E as limitações, eu acho que elas têm um papel muito fundamental nesse aspecto, né? Porque uma coisa que eu sinto é que, às vezes, o medo, ele paralisa a gente de uma maneira muito forte. O medo de fazer alguma coisa errada, sabe? E o interessante é que... Eu li uma frase recentemente que eu gostei muito do Walter Anderson, que é um pintor americano, que é: nada diminui a ansiedade mais rápido do que a ação. Isso fez muito sentido pra mim. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente começa a ficar ansioso. Eu, pelo menos. Né? O que eu faço? Mas se você começar a agir, independente de ser a atitude mais certeira ou não, a ansiedade ela vai diluindo porque você tá em movimento, né? E então eu acredito de fato assim, que o melhor jeito de vencer a inércia é tratando os medos mais ou menos do mesmo jeito que eles tratam a gente, que é de uma maneira bem dura e sem perguntar a nossa opinião, né? Porque, eu não sei se você já reparou, o medo, ele não pergunta a nossa opinião sobre as coisas, ele simplesmente entra na nossa casa sem permissão, sei lá, deita no nosso sofá e come a nossa pipoca. Assim. E a gente tem que saber responder isso à altura, senão ele domina a gente. Né? Nossa, eu total ansiedade do cursor piscando assim na página em branco e tal. Eu vou e escrevo qualquer coisa. Eu faço isso também. A gente chama de vomitar. Vomitei uma cena, vomitei uma versão, vomitei qualquer coisa pra aquela página em branco não dominar você. E esse medo que você descreveu que come a pipoca no sofá da sua casa, eu imaginei ele no mesmo formato que eu imagino um problema de roteiro, assim. Que às vezes a gente vai dormir com um problema, sabe? E ele vai crescendo. É como se esse medo que tá comendo a pipoca na sua casa, no outro dia ele tá o dobro do tamanho. Então eu sempre falo, assim, na sala de roteiro, vamos eliminar esse problema hoje porque amanhã ele vai estar maior, sabe? Amanhã quando a gente entrar na sala de roteiro e a gente não tiver resolvido esse problema, ele vai estar o dobro do tamanho olhando pra nossa cara.
Caramba, não vai estar mais comendo pipoca, vai estar comendo o braço do sofá já. Vai. Caramba, que interessante. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. E você acha que o problema ele dobra de tamanho no dia seguinte, por quê? Porque, pelo menos eu e vários roteiristas com quem eu converso, eles vão pra casa, eles vão tomar banho, eles vão jantar e assistir TV com esse problema sentado do lado junto, tomando banho junto, comendo na sua frente, assistindo a Netflix do seu lado. Então, no outro dia, ele tá maior, você cuidou dele durante esse tempo, pôs ele pra dormir. Você vai pensando nele, se você não consegue resolver, e normalmente na sala de roteiro você tem várias cabeças pra pensar junto com você e atacar o mesmo problema ao mesmo tempo, eu acho. E também tem outro método, que é quando você tá com um problemão e resolve ele, eu nunca ataco um outro problema na sequência, sabe? Você atacou o problema que tava te trazendo ansiedade, tava trazendo instabilidade pra sala de roteiro, a gente tem que comemorar de algum jeito, entendeu? Olha passar aí. pra outra história, passar pra alguma outra fase. Se a gente vai atacar outro problema na sequência, provavelmente a gente não vai conseguir resolver, entendeu? A gente gasta muita energia, é muito cansativo, assim. Ok. O pessoal fala, sala de roteiro deve ser a maior diversão. Vocês devem morrer de rir, deve ser... mas na real é tenso. A gente come lápis, a gente tá sempre tentando resolver problema, assim. São 4 horas, normalmente, que são bem pesadas. A gente sai queimado, assim, fritado, sabe? Caramba, nessas 4 horas, qual que é a missão de vocês? Olha, depende. Normalmente, se a gente tá na fase de sinopses, é fechar uma sinopse. Se a gente tá na fase de escaleta, normalmente são 2 períodos pra fechar uma escaleta. Roteiro, normalmente, cada um pega e faz em casa o seu. Escaleta até tem mesas de roteiro que dão para os roteiristas fazerem em casa também. Tem mesa de roteiro que prefere fechar a escaleta lá dentro. Então depende mas sempre tem uma meta. A meta de hoje é tal. Então daí quando não cumpre, aí é que você leva o monstro pra casa com você, entendeu? Entendi. Aí que ele vai comer sua pipoca e o braço do sofá. Entendi, perfeitamente. Você pode explicar rapidamente pra gente o que é uma escaleta? Tá, uma escaleta é um documento que vem normalmente depois da sinopse, se a pessoa é de sinopse, porque tem gente que às vezes vai pra escaleta direto a partir de uma lista de eventos da história, assim. Mas normalmente vem depois da sinopse, dividido já por cena, então tem o número da cena, a locação, se acontece de dia ou de noite, e um breve resumo do núcleo duro da cena, assim, da estrutura da cena. Às vezes, se tem alguma piada, algo específico, a gente pode até anotar um diálogo aqui e ali. Mas aí o roteirista pega aquela escaleta, que é o esqueleto, né? E vai abrir para roteiro, que a gente chama. Que é descrever todas as ações no tempo presente, descrever detalhadamente, fazer todos os diálogos na formatação do diálogo. Que interessante. Então, basicamente, como se fosse colocando assim no contexto de ilustração, é como se fosse o rascunho da ilustração. Aí você já vai começar a fazer a linha. O processo entre o roteiro final e a sinopse. Aí quando você já começa a estruturar, dá um corpo maior, assim, vai engrossando o caldo. É isso? Isso. Talvez na escaleta a gente esteja discutindo a composição das coisas, assim, porque eu não sei se do rascunho pra arte final muda muito. Muda? Às vezes. Muda, viu? Essa etapa provavelmente é a thumbnail, que é onde você dispõe os elementos, pensa mais ou menos na composição, onde cada elemento vai, sabe? Não tá preocupado tanto, por exemplo, com anatomia, com essas partes mais técnicas. Com detalhes, tá preocupado né? mais com o contexto geral da cena. Você não se preocupa com detalhes. Que, no caso, acho que seriam os diálogos e aquele refinamento que dá no final. E o roteiro também não termina na versão 1, né? A versão 1 ainda não vai ser a versão que vai ser distribuída. Então, aí talvez a versão 1 ainda seja esse rascunho aí. Acho que eu nunca contei isso aqui no cast, Marco. Isso é raro, porque eu sou muito repetitivo, tá? Mas, quando a gente tava fazendo o nosso projeto de série, Howdy Hardy, com a Nickelodeon, a gente fez 14 versões do roteiro. Mas isso é muito Henrique Lira também, né? Será que esse é o padrão? Era um piloto? Era um piloto de 4 minutos, sim. Eu acho que pra piloto é normal. Tá bom, Marco? Tá. Alguém da indústria profissional, ele tá bom? tem essa Falando que é mania. normal.
essa mania maravilhosa de fazer muitos testes antes de fazer uma versão final. Pra tudo na vida. Logotipo, nome de projeto. Isso é bom, né? Não, isso é ótimo. Escutou, Marco Antônio? Isso é bom. Tô elogiando, rapaz. E é engraçado que antes desse curta, assim, eu fiz um curta sozinho antes disso, né? Que eram os mesmos personagens e tudo mais. Só que eu lembro como foi difícil pra mim, que foi o primeiro roteiro que eu fui escrever. E eu tive que jogar ele inteiro no lixo. E foi muito difícil pra mim na época. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Do curta pro piloto, você jogou o roteiro inteiro do curta. É isso? Foram 2 projetos diferentes, assim. Tá. O curta eu fiz por conta própria. Aham. Aí depois a Nickelodeon se interessou e a gente foi criar uma promo. Sim. Aí nessa versão, já com uma equipe de 30 pessoas, aí a gente fez 13 versões. Eu acho que é normal mesmo. Até na indústria isso é normal. Assim, às vezes a gente cansa de pôr número, porque já tá um número muito alto, tipo 9. Aí a gente fala, então vamos para cores, né? Amarelo, vermelho, a gente chega, ocre, sabe quando não tem mais cor? Ocre! Bordeaux. Sim. Ai, caramba, cara. Vocês fazem aqueles arquivos que chamam, sei lá, roteiro 13 final. Roteiro 13 final. Sim, final roteiro vale 13 esse. final, rascunha. Final 4, final 5, final 6. Então, pra Final evitar de isso, a verdade. gente vai pras cores. Mas às vezes o arco-íris é pouco. Começa a ver aquelas comunicações de equipe de polícia especial, sabe? Delta 4, golfinho colorido, responde. Pinguim alado na escuta. Não, essa é uma boa. Ir pra pinguim alado. Começa a dar uns codinomes. Morcego anônimo, né? Que o Google usa. Morcego anônimo. O Google não usa no Google Drive quando alguém entra, assim. Aparecem umas coisas muito engraçadas. Foca anônima. Foca anônima. Essa questão do apego com a história que você criou, acontece algumas vezes com você, ou com a mesa de outra quando você tá em grupo, de vocês terem uma ideia que vocês gostam muito e vocês se apegam a ela, vocês falam, não, isso aqui a gente não pode tirar de jeito nenhum, mas eventualmente vocês precisam tirar e dói bastante? E acontece. Acontece tanto na sala, em grupo, assim, quanto individualmente. Individualmente, eu acho que, como chefe de roteiro, eu tento passar, por exemplo, a escaleta de uma pessoa para outra pessoa abrir, a sinopse de uma pessoa para outra pessoa fazer a escaleta, sabe? Pra até tirar um pouco desse apego, assim. Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é melhor que a pessoa comece da sinopse e vá até o roteiro com a história dela na mão, assim. Mas às vezes quando rola um apego, fazer essa alternância, assim. Mas sim, acontece, de... que era? Até na temporada do Papaya teve uma coisa parecida. A gente inventou uma coisa chamada suco de sunga. Que a gente queria... A gente se apegou ao suco de sunga. Suco de sunga, que delícia. E era uma coisa... Sei lá porque a gente se apegou a isso. Talvez a única vez que a gente riu na sala de roteiro... talvez seja Foi sonora. por causa do suco de sunga. E aí, suco de sunga não é uma história, né? Pra suco de sunga virar uma história, a gente teve que criar a história. E depois, mesmo que o suco de sunga não exista mais, a história em torno dela foi criada, entendeu? Entendi. Então, nesse caso, tudo bem. Caramba. Mas o apego rola, Quem acompanha a produção mais de perto, desapega mais, eu sinto isso, sabe? Sim. O roteirista que acaba ficando durante a produção, vendo todos os perrengues que é pra animação cumprir um cronograma, que é pra produção conseguir manter tudo no orçamento e tal. Na real, o desapego some aí quando você vê que tem uma equipe toda também tentando fazer o seu. É meio egoísta, assim, na real. Entendi. O desapego vem com a experiência, né? Também vem, No começo eu era bem mais a noia da ideia, assim. Hoje, não. Não, nem um pouco. E só pra complementar essa ideia do desapego, eu tava assistindo uns making-offs do Rick and Morty, que tem sido a minha série favorita, assim, faz muito tempo. É muito bom. E lá eles falam... A gente tem um pouco da visão dos diretores, dos criadores, e eles falam um pouco sobre improviso
né? E sempre nos making-offs, quando fala de improviso, é o diretor, os atores falando, não, o improviso é muito legal, né, quando a gente usa e tal. E pro roteirista, como é que fica, assim, a questão de improviso? Geralmente, quando... Não sei se você já fez parte de alguma produção que usava o improviso de alguma forma. Já. O improviso tá no roteiro? Ou ele é planejado? Ou simplesmente na hora da gravação ali, de realmente fazer acontecer, eles descartam algumas ideias e tentam fazer novas ideias na gravação? Como é que funciona? Nossa, esse assunto é muito bom. Ó, eu já trabalhei numa série, live action, que tinha que ter, eu não lembro agora, eu acho que era 30 minutos. E o diretor pediu pra que a gente escrevesse 20 páginas, só 20 minutos, porque os outros 10 iam ser improvisados. As pessoas envolvidas no projeto eram atores que viviam disso e tal. E todo mundo achou que era o certo a fazer. A gente, roteirista, ficou muito preocupado, pensando que o problema podia se revelar na ilha, né? Você edita e só tem 15 minutos a bagaça, só tem 22. Como que vai fazer? Criar do nada? Na ilha não dá. E foi o que aconteceu, de fato, assim. Então eu tenho essa experiência com o improviso, que é deixar 1/3 do roteiro para ser improvisado. Cara, talvez tenha sido muito. Mas também a gente viu o Bruto e não tinha nada muito de não tinha nem 3 minutos de improviso, entendeu? Nossa. Eu não sei muito bem literalmente improviso. Até o tempo de duração. Então, eu não sei como bem... Então, a gente teve que criar uma trama paralela para gravar e colocar em todos os episódios. Nossa. Pra preencher o tempo. Ah, você tá de brincadeira. Sim, então essa foi uma coisa ruim do improviso. Mas eu também tenho experiências boas do improviso, assim. No Papaya mesmo, tem um personagem que é o Hermano, que ele... Acho que é um dos únicos atores que pega a fala e reescreve do jeito dele, assim, pra falar. Porque ele é argentino e a gente escreveu num espanhol muito portunhol que as crianças não iam entender. Então a Mel, que é a diretora de voz, ela falou, não vai dar pra entender isso aqui, a gente pode reformular tudo. E nessa de reformular tudo, ele pegou e falou do jeito dele e, cara, ficou incrível. Ah, que bom. Todas as falas que ele legal. refez. Deve ser um alívio. E a Mel testou pra ver como que ficava e falou, não, ele vai mandar muito bem. E realmente foi muito legal, muito melhor do que a gente poderia escrever, porque também o ator, ele tinha uma experiência com a língua e tudo, e ficou incrível. Aí a outra coisa de improviso que eu tenho de experiência é o improviso. Tudo que é improvisado parece mais engraçado. Vocês concordam? Sim. Ah, é legal, é espontâneo, né? É espontâneo porque é inesperado, né? E os atores geralmente têm uma reação também espontânea, né? Pra aquele improviso. Então acaba deixando a coisa mais engraçada, né? Então, mas eu não sei se só parece mais engraçado ou se realmente é mais engraçado. Porque o roteiro, as pessoas estão acostumadas, já leram. Tarará. E aí quando alguém improvisa alguma coisa, é o inesperado dentro do esperado. E o inesperado dentro do esperado, ele é cômico por si só. Exatamente. Então, ainda mais se é uma leitura em conjunto e ainda tem um público, né, que tá lendo lá, os atores que estão lendo, e eles reagem àquilo. E, então muitas vezes parece genial e às vezes não é. Então acho que precisa ter uma frieza de pegar o que é o improviso, colocar perto do roteiro e ver, faz sentido? É mesmo engraçado ou só foi inesperado? Sabe? Então, a gente faz punch-ups no fim da escritura de roteiro, que é uma fase em que a gente relê o roteiro só pra colocar piada a mais. Colocar piada improvisando, né? Os roteiristas se juntam, às vezes chama alguém convidado, só pra fazer gracinha em cima do roteiro e melhorar as piadas. É uma fase muito legal, muito engraçada, mas eu acho que o roteiro final não pode sair dessa reunião direto. Tem que decantar, porque tem essa questão do improviso ser o inesperado e sempre parecer mais engraçado. Então você tem que dar um dia, 2, uma semana e ler tudo aquilo que foi dito com a frieza de perceber se é mesmo engraçado ou se só foi inesperado, sabe?
deixar a poeira do inesperado baixar pra você realmente fazer uma análise crua. Ó, isso aqui foi engraçado. É porque no Rick and Morty mesmo, os roteiros já são muito inesperados. Então acho que cabe bastante dessa questão do improviso. Até porque o dublador, né, o ator que faz o Rick e o Morty, ele é um dos criadores que ajuda no roteiro. Então eu acho que pra eles ali faz bastante sentido até deixar essas coisas, né? Como que é lá? Eles têm a fala ou eles têm a intenção da fala? Eles falaram isso? Então, eu não entendi direito o que realmente acontece, mas eu acho que eles ficam na cabine. Ele deve seguir algum roteiro, assim, alguma base, estrutura, e ele deve criar alguma coisa por cima, porque o dublador, ele é muito louco, assim, sabe? Então, por exemplo, pra dublar o Rick, ele realmente bebe muito, sabe? Pra poder interpretar o personagem. Então, e ali naquela loucura deve surgir muitas ideias que eles querem mudar na hora, né? Mas eu não sei exatamente se eles têm só uma estrutura. Nossa, ia ser muito interessante comparar, né? O que tinha e o que ficou. Sim, exatamente. Eu fico muito curioso, porque mesmo. Parece uma loucura, mas é uma loucura controlada, porque tá um monte de gente em volta daquele cara bêbado falando um monte de loucura, assim, sabe? Sim. Cara, essa questão do improviso, aconteceu uma coisa muito incrível, que eu escutei. Se eu não me engano, é uma série americana, acho que ela chamava Dallas, dos anos 80, assim. Na verdade, não, dos anos 70. Acho que na 8ª temporada, ou 9ª, o personagem principal morre, certo? E aí, todo mundo ficou muito chocado, cara. E a audiência começou a cair pra caramba. E os roteiristas ficaram desesperados, eles resolveram que no primeiro episódio da temporada 10... eles iam anular a temporada 9 inteira, falando que era só um sonho. E o personagem acorda. Nossa. E super funcionou, o pessoal ficou super feliz. Ficaram felizes? E, tipo, ainda bem que ele não morreu, sabe? A temporada 9 inteira foi anulada. Porque, não, foi só um sonho. Nossa. A novela é feita assim, né? Todinha. Novela é assim, desse jeito. Meu. De acordar de um sonho e anular tudo, assim? Não, eles vão medindo. O pessoal não curtiu que aquele casal se casou. Então eles vão separar. O povo não tá gostando, vão separar. Isso. Deve ser muito louco. É feito algumas semanas antes, né? Eles conseguem acompanhar, o roteirista consegue acompanhar com a audiência. Isso é muito louco. Obviamente, em projetos de animação, assim, eles já tem uma temporada fechada, não é? Em novela, eles conseguem medir o que as pessoas estão achando no ar e eles têm uma audiência teste do público médio que vai lá assistir as coisas que não foram pro ar ainda pra dar o pitaco, pra já sentir se eles estão errando ou acertando. Isso é muito louco. Tem que tomar muito cuidado. Até eu me lembro do Twin Peaks, que foi um fenômeno, né? Uma série americana. Foi um fenômeno porque todo mundo queria saber quem foi o assassino, quem era o assassino da personagem. E a pressão foi tão grande, a pressão popular, porque eles não sabiam lidar com o hype naquela época, né? Eles não sabiam mesmo. E eles revelaram, acho que, alguns episódios antes do episódio final. E eles revelaram o assassino antes, muito antes do que precisava, né? E depois que revelaram o assassino, todo mundo parou de assistir. Falou, tanto faz. Ok. Não sabia lidar com o hype. Resume mas são os história. Handcliffers, né? São os Handcliffers, porque... Sim. Os cliffhangers, Cliffhangers, né? Que você deixa o cara lá na ponta da cadeira e termina o episódio, né? Seriado, por isso que tem aquela mania do binge, né? Tem até um verbo pra isso em inglês agora, binging, watch binge, né? Que você pega, você senta e assiste uma temporada inteira numa sentada de bunda só, porque você não consegue parar. Isso mudou muito agora. A gente, pra escrever pra streaming, isso importa muito. Interessante. O gancho. Não importava tanto, assim. Eu que já escrevi série antes disso, que era uma vez por semana passava o episódio. Não era tão importante. Agora é fundamental, assim. Praticamente vão na última página pra ver se tem. Se não tiver, isso. Tem que escrever de novo. Acho que hoje a preocupação não é só de contar uma história boa, mas uma história que consiga captar a atenção das pessoas, né? É que as pessoas vão chegar no trabalho e comentar com os outros e criar aquele hype no Twitter, no Facebook, que as pessoas vão ter que comentar, né? Isso cria muita pressão na hora de criar um roteiro, ou vocês nem pensam nisso? A gente pensa nisso. Pensa o que o público tá esperando.
de tal personagem, o que faria o público pirar nas redes se tal personagem fizesse, a gente pensa assim. O BuzzFeed tá indo pros roteiros, então. Tá, e eu assisto bastante TV também, reality e tal, porque eu também desenvolvo reality, faço às vezes, assim. E eu assisto, por exemplo, o Masterchef. Sim. Às vezes. E eu vejo o esforço da Ana Paula Padrão de criar Criar tensão. Tipo, fazer alguma coisa pra virar meme. Sabe? Sim. Eu falo, ó lá, ó ela tentando. Sim. Ó ela tentando emplacar um meme. Meu, dá até vergonha, mas eu acho que eles são, sim, orientados pra isso, meu. Com certeza. Caramba. Dá pra ver. Mas e no caso desses realities, o roteiro, ele vem muito da edição também, né? Eles devem gravar as coisas ali acontecendo, deve ter uma estrutura, porque eles têm que seguir, mas a edição é o que conta, porque eles vão pegar uma expressão, vão até colocar em momento errado, que não aconteceu realmente aquela expressão, só pra dar um climão, né? Pra falar, nossa, olha o que ele falou, né? Só pra criar aquela... Cara, eu nunca vou esquecer, eu tava lendo uma entrevista com o diretor do Breaking Bad. Se vocês não gostam de spoiler, pulem para o segundo, né? Não, né? Breaking Bad não é mais spoiler. Sei lá, né? E tem uma parte na série que eles colocam uma metralhadora. Que o Walter, ele tá fazendo uma metralhadora. E eles falaram, quando a gente fez aquela metralhadora, a gente não sabia o que fazer com ela na sequência. What? Eles sabiam que no mínimo ia matar alguém, né? Eles falaram, a gente criou aquilo ali, mas a gente não sabia que a gente ia fazer na sequência com aquilo. E eles foram super sinceros com isso. Acontece Eu acho isso, que sim, André? Eu acho que sim. E o Breaking Bad, por ter aberto esse processo deles, né? Tem muita entrevista falando de roteiro, tem muita coisa. Deu coragem, assim, pra gente. Olha. Eu tô escrevendo uma série policial e a gente coloca a equipe numa situação que a gente não tem a menor ideia de como ela vai sair. E quando a gente chega nisso, a gente fala, tá ótimo. Se a gente não tem a menor ideia de como eles vão se safar dali, então é porque tá bom. E antes, talvez, de ler exatamente isso que você falou da metralhadora e tal, eu ficasse mais preocupada em pensar como eu vou tirar o meu personagem daí, de antemão, entendeu? Porque toda vez que eu planto um problema, quem vai ter que colher sou eu, né? Então, eu já pensando em como eu vou colher aquilo, hoje, até por essa cultura do Breaking Bad, que eu acredito que eles façam assim mesmo. Como é que o cunhado lá, que eu esqueci o nome, o Hank, quando chega e eles estão presos naquele trailer que parece não ter como eles saírem dali... eles falaram, a gente também não sabia como tirar dali. Porque então, o público também vai ficar aflito, né? Falar, meu Deus, agora? E agora? O que vai acontecer? Não tem como ser. O público tá muito esperto. O roteiro afeta até eles, né? Quem tá escrevendo. O público vai ficar que nem vocês. Não entendi. Isso, porque o público tá esperto demais. Sem saber. Se for Todo muito mundo óbvio, tá muito escolado. Se for muito óbvio e a pessoa já sabe, já for algo que a pessoa consiga adivinhar, até os roteiristas consigam falar muito fácil. Então ele vai fazer isso aqui. Aí fica até meio chato de assistir. Mesmo se for difícil, mas der pra imaginar, porque, a gente nasceu vendo TV e a gente sabe, né? Mesmo quem não é roteirista... Conscientemente, né? A gente tá muito escolado no audiovisual, então, por isso, quando o roteirista não sabe o que fazer, aí é que tá bom mesmo, pelo raciocínio que você falou agora. Pior das hipóteses, era um sonho, todo mundo acordou. Nossa, e aí essa é a pior solução de roteiro Vou usar. possível, cara. Guardei pra usar. Nossa, isso foi o que deixou... Sempre ter a cartada do isso é um sonho. É o que levou Lost da água pro vinho, que era reconhecida tipo, uma das melhores séries já feitas, que todo mundo adorava, amava, que o final fez, sei lá, os maiores fãs que tatuaram Lost no braço falaram, meu Deus, que porcaria foi essa, sabe? Vou cortar meu braço, no caso do vinho pra água, dependendo do que você gosta mais, água ou vinho. Pode Foi ser. Enfim, né? Caramba, cara, não, com certeza. E você comentou que você também trabalha com live action, você fez roteiros pra aquela série da HBO Alice, né? 2007, Do Rafinha Foi a também, primeira sala de roteiro, eu acho que eu fiz, e que talvez uma das primeiras salas de roteiro que existiu, assim, no Brasil foi essa. Foi legal, eu fiz sim, mas foi bastante, assim, comparando essa sala
com o que acontece nas salas hoje, evoluiu muito. Tá certo, né? Tem 10 legal. anos aí. Mas a gente não tinha a menor ideia do que era uma sala de roteiro. O que tinha que fazer. Era tateando mesmo, errando muito nessa sala aí. Mas foi um bom passo, assim. Depois as pessoas dessa sala implantaram outras salas com melhorias e tal. E também não tinha muita literatura nessa época sobre sala de roteiro, sobre processo. A real é que mudou muito, eu acho, depois que o Story foi publicado no Brasil. Que foi aquele livro de roteiro, manualzão, um misto de manual com autoajuda, de roteiro, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante é que você já navegou por vários mares diferentes. Você já fez roteiro pra boneco, né? Fantoche, entre aspas. Boneco. Não, chamar de fantoche alguém me mata, né? Animação, live action, falta o quê? Quadrinhos e games, e aí você zerou a vida, é isso? Deixa eu ver. Nossa, games eu não ia saber. Faz muito tempo que eu não jogo. Quadrinhos, quadrinhos podia ser. O meu sonho é fazer animação adulta. Esse é o meu sonho. Pra adulto mesmo. Olha aí. Isso ainda não fiz, eu tenho muita vontade. Mas, assim, a gente tem, eu e o meu sócio, uma produtora de roteiro, né? Então a gente faz mesmo muita coisa pra muitos canais de tipos diferentes. E eu curto mesmo, eu curto pensar nos realities. Eu gosto, assim, de variar. Sim. Agora calhou de eu fazer bastante animação, porque roteiro tem dessas, né? Você faz um infantil, aí o seu próximo trabalho provavelmente vai ser infantil, porque ouviram falar que você tá fazendo infantil. Então porque ouviram falar que é muito bom. Aí, ó. Olha aí. Vamos lá, vamos dar um pouco de crédito. Se fosse ruim, ninguém chamava. Mas, assim, aí você fica no... eu tenho problemas em me elogiar, né? Ou receber elogios. Ou presentes. Então, até presentes. E presentes, né? E multas também. Todo mundo. E se você não fica esperto em também mudar um pouco, você fica nessas por muito tempo. Se você curte ficar numa coisa por muito tempo, não tem problema nenhum, né? Mas eu, por exemplo, teve uma época que falei, a gente não faz mais roteiro de reality. A gente pode criar reality, mas o roteiro a gente não faz mais. Sabe, colocar umas coisas assim pra ir mudando e ter experiências em vários campos, assim, que é uma coisa que eu curto mesmo. Desculpa, que deu um nó na minha cabeça aqui. Um reality show tem roteiro? Assim. Então, quando a gente tava falando do Masterchef, eu ia falar isso. Porque o Masterchef é um reality show. É um reality game, é um game, né? É um jogo, então o roteiro tá nas provas, tá um pouco na cabeça que a gente fala, o que a apresentadora vai falar, o que os jurados vão falar, tudo isso tá no roteiro mesmo. Sério? As falas do Fogaça e tudo é roteiro. E também tem aquilo que parece que não tem roteiro, como os docu-realities, que a gente chama. Que eu fiz, por exemplo, Águias da Cidade, que são aqueles policiais de helicóptero que salvam as pessoas em acidente e tudo mais. Sim. Aquilo também tem roteiro. Olha aí. Reality de mecânica de carro, que eu também já fiz. Eu fiz o Lowrider. Também tem roteiro. Então, o legal é que a gente não perceba que tenha, mas eu acho que também, hoje em dia, as pessoas se incomodam menos se percebem que tem. Porque se você vai assistir, põe na Discovery, você percebe que tem roteiro, né? Eu acho, assim, a gente que é mais do meio percebe, mesmo quem não é também percebe, mas não liga tanto mais, assim, como era antes. Acho que a audiência também mudou nesse sentido, sabe? É um reality, assim, com muitas aspas. Reality. Peraí, Largados e Pelados não tem roteiro? Tem roteiro? Tem. O cara fica abismado. Acaba com o sonho do Marco. Mentira, mas quando ela pega a faca e joga no rio, é roteirizado? Não sei. Brincando. Isso aí eu não sei. Pode seguir, eu tô brincando. Mas olha, por exemplo, eu posso contar um pouco como é o Águias. O Águias, a gente teve uma sorte muito grande das pessoas sempre estarem em continuidade, porque o policial usa uniforme, e o uniforme todo dia é o mesmo. Então, você falou, o roteiro desse Masterchef é feito muito na edição, né? Eu acho que
O do MasterChef menos, porque não é um docu-reality. O do docu-reality é feito mesmo em edição. Você pega coisas que aconteceram na segunda-feira, no batalhão na segunda-feira, e mistura com ocorrências que aconteceram na sexta-feira e pode virar a mesma ocorrência no final das contas, entendeu? Ah, entendi. Então você, na verdade, é um reality, mas você consegue fazer um mosaico, assim, de realidades. Isso, Você pega uma coisa que aconteceu na sexta e contextualiza ela de uma maneira que seja de segunda e etc. É, um início de uma história A, com o meio que é uma história B, e o final que é uma outra história, e fazer uma história só, por exemplo. Isso a gente faz. Vamos supor que um dia eu tô indo na segunda-feira fui pra padaria comprar pão, e na terça-feira eu esqueci a chave de casa, e na quarta eu fui atropelado. Eu posso ser atropelado, na sequência comprar o pão e... Pode. Desculpa, eu acho que eu... acho que... Não, o que você fez é um absurdo. Só tem problema de continuidade, né? Você ser atropelado primeiro e depois ir na padaria, mas se for melhor... então... Exato, sangrando. Você não vai pro hospital. Você vai pra padaria. Então, esse absurdo aí dá pra fazer. Vai virar um videoarte, né? Parece aquelas perguntas de quando você vai fazer prova pra aprender a dirigir, né? Quando você vê uma senhora atravessando a rua, você, opção A, acelera. Opção B, freia. Opção C, xinga ela. Né? Tem essas coisas. Tem, né? Ai. Mas essas coisas são feitas bastante na edição, né? Daí no roteiro mesmo tem. A gente pode falar no roteiro, pedir pra uma pessoa tomar café com outra pessoa e puxar um assunto sobre o que aconteceu no dia, entendeu? Você vai lá, por favor, e faça isso. Então, entendi. Conduzir, né? Conduzir mesmo. Aí o conteúdo da conversa é melhor não dar, né? A pessoa ali conversar por ela mesma. Eu já trabalhei numa espécie de docu-reality que a gente fez os diálogos. Nesse caso hipotético, eu teria feito o diálogo do que as pessoas falam nessa sentada e nessa conversada de café, assim. Eu acho que não é uma boa, não fica bom, porque não são atores, né? E uma vez que eles leem o que tá escrito no diálogo, eles vão tentar fazer aquilo e aí vai ser meio desastroso, entendeu? É melhor não ter. Mas eu já participei em coisas que tem. Você falando isso, eu começo a lembrar de várias coisas que eu já vi. Não sei, tem aquelas séries que passam na Discovery Home and Health, sabe? Sim. Tipo, morando juntos, não sei, qualquer coisa. Aí tem um cara sentado, aquelas dublagens engraçadíssimas. O cara tá lá, bom, eu e a Kate, a gente tem uma vida muito pacata, mas é muito complicado quando... Fala junto, né? Parece a Kate saindo, assim, o cara chorando no sofá. Mas isso, no caso você tá descrevendo uma entrevista, né? Que também faz parte do roteiro do reality, a entrevista. Mas você também já viu essa cena? O cara chega com compras na mão, põe as compras. E aí, Kate? Precisamos conversar sobre o nosso relacionamento, né? Foi o roteirista que falou, você vai entrar com compras e perguntar para a Kate se ela não quer conversar sobre relacionamento. Aí o cara vai lá e faz. Eventualmente eles choram também. Mas foi pautado, total. Mesmo no Largados e Pelados que você citou, tem coisas que eu vejo que não aconteceram no mesmo dia. E que foram misturados como se acontecessem no mesmo dia, entendeu? Tem coisas invertidas. Que, por exemplo, a pessoa pediu o pão na padaria antes de ser atropelado. E eles passaram ao contrário. Sim. O cara mancando lá. Vai virar o novo jargão dos roteiristas. Cara, você não pode ser atropelado e depois pedir pão. Vai virar tipo uma metáfora de... E ele pelado, né? Nossa, tá aí uma ideia. Largados e Pelados na cidade. Largados e Atropelados. Essa é a sua... Largados, pelados, atropelados. Largados, zoados, culembados. Minha nova série favorita. Largados e atropelados. Conta a história de pessoas que foram atropeladas e continuaram o dia delas de maneira comum. Assim. Não, e depois eu cheguei em casa. Hoje eu fui atropelado por um Chevette. Na sequência, eu fui no mercado que eu precisava comprar macarrão. Eu mostro o cara deixando um rastro de sangue assim no supermercado. Vamos pesquisar a vida de pessoas que se machucam e não se importam em se cuidar. Não, é a terceira vez que eu quebrei o braço esse mês. Mas vocês viram essa notícia do cara que chegou com uma faca enfiada na cabeça, dirigindo no hospital. E ele falou, mas cara, por que você veio dirigindo com a faca na cabeça?
A resposta foi: não gosto de incomodar as pessoas. Tipo, ele não pediu pra... Eu ia pedir pra alguém me levar pro hospital, né? Puta incômodo. Imagina você tocando a campanha do seu vizinho. Tem não! Oi, Osvaldo, você se importa de me levar Me desculpa. ao hospital, por favor? Me desculpa. Se não for incômodo. Desculpa tá te incomodando essa hora da Faca manhã. tramontina na têmpora. Ai, nessa época a pessoa é capaz de dar um doce, né? Achando que é Halloween, só dá um doce e fecha a porta. É, né? Com um arco, Que né? engraçado. Adorei o adereço. Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Ah, Yuyu, e esse papo com o André tá muito divertido, né, gente? E se você, assim como ela, como eu, como o Marco, como torcida do Flamengo aqui que assistiu a Iconicast, tem vontade de trabalhar na área da indústria do entretenimento, você quer ser um profissional, conquistar mais oportunidades de trabalho, ser um artista cada vez melhor, saber como cobrar e fazer várias outras cositas extremamente importantes, eu convido você a conhecer a Saga do Artista Livre, um curso que eu, Henrique, criei com muito carinho, pensando em ajudar você a chegar cada vez mais longe e conquistar os seus sonhos como um artista. Então entre em www.iconic.academy e conheça a Saga do Artista Livre. E agora, de volta para o nosso querido show. Você comentou que você gostaria de fazer animação para adultos, né? Uhum. E você já fez animação para criança e live action para adultos. Você quer fazer meio que uma intersecção do dois? Você quer pegar, de certa maneira, o melhor dos dois? Como que é? Por que eu quero fazer anima... Essa sua resposta foi boa. Eu não gosto de pergunta fácil. Meu, porque... Nossa, eu assisto o BoJack com muita inveja, assim. Tipo, nossa, eu queria muito ter feito. BoJack é demais. Eu queria muito, muito ter feito. E eu acho que tem coisas até... Alguns assuntos que... Pra você colocar no live action... Eu não sei se eu tô falando besteira, mas é o que eu sinto. Que dá pra ser mais ousado, mais nonsense na animação e tocar nos assuntos muito mais delicados e espinhosos e passar melhor na animação. Tanto pra venda, assim, Nossa, sem dúvidas. Pensando pra venda até, porque tem coisas que eu quero dizer, talvez por tantos anos de infantil que eu escrevo, eu acumulei muita coisa podre em mim que eu quero dizer. E que talvez em live action, se eu fosse contar uma história em live action, as pessoas não comprariam, sabe? Os canais talvez não comprariam tão fácil quanto se fosse numa animação. Eu me peguei pensando nisso. A não ser que, claro, eu tivesse um ator atrelado que fosse uma grande estrela e que... Mas normalmente essas pessoas querem falar suas próprias coisas, né? Por sua própria voz, né? E, então eu acho que a animação é um bom meio pra eu dizer umas coisas um pouco ácidas e incômodas que eu gostaria de dizer, assim, até sobre o universo feminino e tal, que no live action talvez ficasse muito escroto e as pessoas não quisessem comprar, sabe? Sim, faz muito sentido. Eu acho que é por isso, desse projeto específico, assim, que eu quero fazer. Eu acho que quando a gente tá no universo da animação, você permite que o ser humano ele se desassocie do que tá sendo dito justamente pelo contexto lúdico, né? Então... Sim. E quando você pode fazer um cachorro bípede falante, fica mais leve falar sobre aborto, não sei. Sim, cara. Ou qualquer outra coisa do gênero, né? Você resumiu As tudo pessoas não se associam no nível pessoal, né? Tem uma camada meio lúdica ali, que é a animação que dá brecha pra você falar coisas realmente que importam, coisas absurdas, coisas nonsense, é verdade. Eu acho que é por isso. E essa é a magia, né, gente? Nossa, por isso que eu também amo muito animação. E eu tenho visto que essa é uma vertente que, felizmente, existe mais atenção em volta disso e mais conteúdo de qualidade sendo feito, né? Rick and Morty, por exemplo, BoJack Horseman, duas séries fantásticas que eu adoro. Sim. E é difícil ver um material desse feito no Brasil ainda, né? Adulto, Pois né? é. Será que é por causa dessa parte de venda? Eu acho que é maturidade de mercado. É verdade. Se você for pensar, que canal que tem pra animação adulta, não são muitos. Adult Swim só. Talvez o Comedy. É um Comedy Central. Hoje em dia
seria interessante fazer algo pra internet mesmo, né? Não sei qual que seria a viabilidade disso. Ou ser totalmente independente, né? Ser desvinculado o Netflix mesmo da vida, sabe? Que que incentiva bastante, que compra muitas ideias diferentes, né? Não só... Eles não investem só especificamente num nicho, eles investem em tudo, né? Isso que é legal. Lá fora, né? Porque aqui eu acho que os grandes canais, eles não têm talvez muita autoridade mesmo pra ousar tanto. Pelo que eu sinto, preferem fazer algo que é mais garantido, que as pessoas vão assistir, que a maioria das pessoas vão assistir, do que ousar em produtos como animação adulta. Ainda a ideia que os adultos não veem arriscado, animação. Né? Entendi. Alô? Eu acho que o Henrique, ele travou. Alô? Não, tô bem, tô vivão. Acabei de ser atropelado na padaria rapidão aqui. Peraí, só... Queria atrapalhar a gravação aqui, mas eu preciso tirar uma faca da minha cabeça. Preciso tirar a faca da minha têmpora aqui, rapidinho. Um segundo. Você tá incomodando. Você tá pedindo pra parar a gravação, você tá incomodando a gente. Ai, gente, perdão. Eu não queria... Por isso que eu fiquei quieto, que eu tava meio... Eu precisava estancar o sangue. Mas, pera, eu não tô com delay? Sim. Não, mas é que... Cara, a gente tá... Vocês não acham que é fantástico só o fato da gente estar, não sei, 8, 9 mil quilômetros de distância, podendo falar quase em tempo real? Eu não reclamo de delay, sabe? Onde vocês estão? Que eu não entendi até agora. Eu tô em Bauru. O Marco tá na grande Bauru, saudosa Bauru. Bauru! E eu estou em Praga, capital da República Tcheca. Ah, mas você tá viajando o mundo. E está em Praga agora ou está em Praga para sempre? Ele fica pingando de país em país, mas ele volta pro Brasil em breve. É o que todos esperamos. Eu sempre fui pra Bauru, todo ano eu ia. Sério? Eu fiz escola de língua japonesa e era uma escola atrelada a uma religião que o templo era aí, em Bauru. E a gente ia pra Bauru limpar o cemitério de Bauru. Já limpei muito o cemitério de Bauru, viu? Porque tinha um dia que você tinha que agradecer o seu corpo. Então você tinha que fazer serviço para o próximo, né? Varrer, não sei o quê. E aí sempre tinha a turma mais dark da escola de japonês que queria estar no grupo de limpar o cemitério. Eles queriam, era tipo uma imposição deles. Eu só participo se eu for limpar o cemitério. Se for no cemitério, Acho que deu ruim com o Henrique de novo. Riquito. Acho que ele voltou agora. Olha aí, né? Eu perdi toda a sua história, eu escutei cemitérios. Mas eu tenho certeza que foi muito boa. Eu tava falando que eu sempre ia pra Bauru limpar cemitério. Essa foi a história. Nossa, não, depois Vamos deixar o Henrique só com essa parte. A explicação não. A gente falando de cliffhanger. Ouça essa e outras histórias no próximo episódio. Cara, sabe que seria fantástico se a gente deixasse esse episódio com um cliffhanger no final, assim, sabe? Nossa, ia. Você fala assim, André, eu ia pra Bauru limpar cemitério. E aí a gente, o quê? Aí dá um zoom na nossa cara, assim, pronto, esse é um cliffhanger. Marco, é só áudio. É verdade, né? Tá vendo? Eu seria um péssimo roteirista. É só áudio. Eu faria que nem aquelas séries dos anos 80, sabe? Dá um zoom assim, infinito na cara, assim. Esse seria meu cliffhanger. O melhor que eu consegui. Cliffhanger é foda. Ai, que demais. E além do roteiro, você faz algum tipo de arte visual? Você desenha, pinta? Isso, se sim, isso te influencia no roteiro? Como que é? Nossa, meu. A gente falou agora... Eu não vou dar spoiler do negócio do cemitério, mas a gente tava falando sobre eu ter feito escola de língua japonesa por 9 anos. E lá, no fim... Subarashi! E eu mal sei... Eu fiz por 9 anos e eu mal sei me comunicar direito. Mas... Caramba! No fim... Mas eu sei muito bem limpar cemitério. Não, mentira, minha sensei me ensinou muita coisa. E no fim do ano, a gente tinha que escolher uma tarefa pra apresentação. E você podia escolher desenho ou você podia escolher redação. E, cara, eu sempre ficava na dúvida. Eu sempre ficava numa dúvida tão grande que eu fazia os dois. Então, eu fazia o dobro de horas na escola pra poder entregar os dois. Porque eu me sentia muito dividida.
E é engraçado, né, isso. Mas agora eu não desenho. Eu desenho, assim, desenho pra minha filha, desenho quando na reunião agora, assim, eu fico desenhando, mas eu não desenho bem. Mas teve uma época que eu achava que eu desenhava bem, que foi essa época que eu fiz 9 anos e eu adorava fazer. Aí sim. Mas, por exemplo, tem o curso do Paulinho de storyboard, que eu quero muito fazer. Eu tenho vergonha um pouco, porque eu imagino, nossa, lá vai ter um monte de gente que desenha muito bem e eu não vou saber desenhar. Então eu adquiri uma vergonha, assim, do meu desenho conforme os anos, mas antes eu não tinha, antes eu achava que eu desenhava bem. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta anterior, de eu pensar imageticamente. Eu sempre falo que escrever roteiro é você projetar na cabeça da outra pessoa que tá lendo o seu roteiro. Você tem que projetar o filme na cabeça da pessoa que tá lendo, né? Boa. Então, pra fazer isso, pra fazer o filme se projetar na cabeça da pessoa que tá lendo, você inevitavelmente tá fazendo a imagem dentro da sua cabeça, né? E aí você usa o papel pra tentar transmitir a imagem que tá na sua cabeça pra cabeça de outra pessoa. Cara, nem sempre isso é simples, né? Não é. Porque também tem esse tabu de que você não pode usar palavras que não são imagéticas. Né? Pra você transmitir o que tá a imagem na sua cabeça pra cabeça do outro, você não pode usar palavras que não sejam imagéticas. Do tipo... olhou para ela como se fosse a última vez que haveria, não sei o quê. Ok. Como você traduz isso? Isso não é facilmente traduzível em imagem, você não pode pôr isso, não sei o quê. Antes, uns 10 anos, a gente não... Eu fui ensinada assim, roteiro na faculdade. Você só põe o que for imagético. Hoje, já com influência de outros manuais de roteiro, de outras fontes e de chegar roteiro gringo nas nossas mãos, a gente vê que não, eles fazem qualquer coisa pra transmitir essa imagem que tá na cabeça do roteirista pra cabeça de quem tá lendo. Usam referências, palavras que não são imagéticas, pensamentos abstratos, tudo tá valendo, assim. Se o cara entender, se o ator conseguir entender, né, o que tá querendo ser passado, valeu. Seria mais ou menos isso? O ator, e aqui no Brasil o diretor, é diferente. quem vai comprar... No Brasil já foi diferente. Eu acho que agora tá mudando. Tá mudando bastante, já mudou bastante. As pessoas estão mais livres pra escrever, assim, desse jeito. Até eu fui professora de roteiro cedo, né, na minha carreira. E eu, nos primeiros anos ensinando, eu falava isso também. Que não era pra colocar coisas que não eram traduzíveis em imagens, assim. Eu também passei essa bola errada pra frente no começo. E hoje eu falo o oposto. Entendi. Eu imagino, sei lá, o cara pega um roteiro, o ator assim, e olhou para ele com cara de idiota. Com licença, seu diretor, o que eu faço aqui? Não, tá perfeito, assim, tá perfeito. Isso, tá parado. Gravando. Caramba, que ótimo. E pra fechar o nosso papo, que a gente já... Não sei se você tem que voltar pro cemitério, não sei como que tá. E como que tá... Voltar pro cemitério é uma coisa louca. Normalmente as pessoas vão só uma vez, né? Pro cemitério. Vai e não volta. Passagem só de ida. Por que você caiu nesse mundo de roteiro, assim? Só pra fechar, eu gostaria de entender como que você caiu nesse mundinho maravilhoso das letras. Eu, até por achar que gostava de desenhar e tal, na verdade eu fiz 3 anos de arquitetura. Olha aí! Pois é. E aí eu vi que tinha alguma coisa que tava faltando, eu não sabia o que era, é muito cedo, né, pra escolher. No que eu larguei, eu fiquei muito em dúvida se eu fazia matemática ou cinema e televisão. Mas aí eu fiz cinema e televisão, achando que eu ia trabalhar quase a mesma coisa, né? É porque eu gosto muito de matemática também, e o pensamento abstrato da matemática acho que tem muito a ver com o roteiro. Mas eu só fui descobrir isso depois. Entrando na faculdade, lá na ECA, eu pensei que eu ia fazer direção de arte. Porque eu era muito ligada em imagem mesmo. No lado, vamos dizer, exterior das coisas, na estética da imagem mesmo. E no começo, assim, eu fiz vários trabalhos que a gente faz, trabalho na faculdade, né, como direção de arte e tal. E eu vi que, cara, também não tava faltando alguma coisa.
E aí naquelas, né, da minha sensei perguntar se eu ia desenhar ou escrever, por 9 anos eu fiz as duas coisas, mas aí acho que por 9 anos eu fiz as duas coisas, e depois nas 2 faculdades eu achei que era desenho, e no fim das contas eu tive que optar mesmo, e optei mesmo pelo roteiro, que era a redação, né, lá da minha sensei, que eu achava que... Eu acho que eu me enganei por muito tempo achando que eu queria fazer direção de arte, fiz arquitetura e tal, porque é uma coisa que que tem materialidade, assim, você vê, você consegue tocar o que você fez, as pessoas conseguem enxergar mais facilmente, é uma expressão mais direta, que de fato eu sinto falta ainda hoje fazendo roteiro. O lado abstrato, que é o roteiro, às vezes eu falo, me dá vontade de passar 3 meses sendo pedreira pra eu poder construir um muro e falar, fui eu que fiz esse muro aqui, tá vendo? Bater no muro. Alguma coisa concreta, né? Concreta, e aí eu acho que esse lado concreto me puxou muito pra direção de arte, arquitetura e tal, mas eu senti a falta da reflexão, de contar minhas histórias, que eu sempre gostei de ler e contar história e escrever. E uma hora você tem que optar, assim. Uma carreira que talvez lidasse com as duas coisas seria a direção, né? A direção mesmo. Eu já dirigi algumas coisas e tal, mas também não é muito a minha, o set e tal. É muito interessante você comentar dessa questão da abstração do seu trabalho. O seu trabalho ele pode ser muito abstrato, porque uma vantagem de ser um artista visual é que o seu portfólio é muito visível, você vê quem é bom e quem tá aprendendo, né? É muito visível, você, ok, esse cara tem um trabalho já avançado. Mas como que alguém vê que um roteirista é muito bom? Como você faz um portfólio? Você manda um livro pra pessoa? É difícil mesmo. Tem 2 tipos. Ou você faz um reel de cenas que foram pro ar, ou você entrega o roteiro mesmo. O problema do reel é que muita gente tem a autoria daquilo que você enviou. O diretor, né? O ator, os animadores, né? Tudo. No caso da animação, os animadores e tal. Então, você tá entregando uma parte do seu trabalho naquele vídeo, que é o roteiro. Também é impalpável um pouco, né? Sim. E entregar o texto tem um problema das pessoas da nossa área, ou não sei se é o mundo inteiro que tá parando de ler. Ninguém tem paciência pra ler também. Oh, yeah. Ninguém tem mais tempo ou paciência, ou tá todo mundo ansioso demais pra sentar e ler umas páginas. Eu acho que o ideal é você separar algumas cenas curtas. E entregar pra uma pessoa. Eu, quando vou avaliar alguém pra entrar na mesa de roteiro, por exemplo, eu peço um roteiro ou uma cena mesmo. Aí eu leio, né? Porque eu leio, mas as pessoas que não leem, assim, talvez seja melhor entregar uma cena mesmo. Senão você vai cair naquela dupla sertanejo, nem li, nem lerei, né? Meu Deus. Sim, e tem muito dessa dupla sertanejo. Eu faço muita bíblia pra vender, bíblia de projeto, né? Pra vender. Eu tiro minha função agora na boutique, que eu tô fazer projetos do zero pra venda. E quando a gente começou... Responsa, hein? É bastante pressão, mas é muito legal. E eu tô aprendendo muito porque as bíblias no início eram longas, ninguém lia. Agora a gente tá fazendo bíblia de 2 páginas, sabe? Nossa. O Novo Testamento, não é a Bíblia? É bem curtinho. Nossa, Bíblia de 2 páginas, é bem curto isso, né? Realmente. A gente não deve nem chamar de Bíblia, né, na verdade. Mas é uma apresentação one sheet. Um cliffhanger visual. Porque, cara, ninguém lê mais nada, viu? Isso é real. É verdade. É verdade. É por isso que muita gente não erra o nome do Marco também, eu acho. É porque elas pegam o contexto. Elas pegam meu nome, Marco Álvares, vê o S no final e me chamam de Marcos. Por causa do contexto. Eu tenho certeza disso. Marcos. Olha! As pessoas, elas não param pra ler exatamente o que tá passando na frente do olho delas. Elas pegam só o contexto geralzão, assim, vai rápido. Marcos. Deve ter um pouco a ver. É Marcos, É pra essa pessoa a Bíblia de 2 páginas. Exatamente. Vamos deixar claro aqui que a gente não quer ofender você, querido ouvinte, que fala Marcos. Tá bom? Tá tudo bem. Você pode ser um leitor assíduo, tá tudo ok, estamos juntos. Fale por você, Henrique. Vai lá. Então, beleza. Muito obrigado, viu, André, por ter participado aqui. Obrigada, Henrique. Obrigada, Marcos.
por ter me convidado. Tum, tum, tum. O que será que aconteceu com o Marco? Vejam no próximo episódio de Iconicast. Por isso que a gente não é roteirista, Henrique, tá vendo? E acaba o episódio. Muito bom. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Então vamos para os nossos recadinhos da garrafa, Marco. Pô, dessa vez sem gritar. Vamos lá. Cara, não é como se eu fosse também a pessoa mais descontrolada do universo. Você sabe que eu tenho autocontrole! Natália Mick disse, sobre o comentário dos recados no podcast anterior, o fato de ter estudado os fundamentos de desenho durante o meu ensino médio tem ajudado a dar outra visão durante a faculdade de design e no meu trabalho com estampas, mesmo que de forma amadora. Chupa, Marco. Que ótimo. Estude, se você tiver disponibilidade, estude. Eu não sou contra você estudar. Eu só sou contra você perder uma fase divertida da sua vida do desenho. Mas é que eu tô falando, estudar fundamentos pode ser divertido. Depende de quem tá fazendo. É isso que eu acho. Oh, yeah. Ele queria discordar, mas ele achou melhor não. Vamos Eu não quero... É que eu... não quer gastar o nosso tempo aqui. É que eu já falei no episódio anterior, assim, sabe? Eu sou a favor de estudar os fundamentos também, mas eu acho que a pessoa tem que desenhar porque ela gosta, não porque ela não é pra ser um fardo, entendeu? Ah, isso é verdade. Heitor Oliveira disse, Capitão, sei que o tempo para conseguir grandes resultados na arte é bem grande, mas muitas vezes eu fico desanimado para continuar estudando e não vendo resultados tão claros quanto eu gostaria. O que eu posso fazer para não ficar desanimado? Querido Heitor, primeiro, entenda que isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo, por isso que é tão importante o poder da comunidade, certo? Porque você consegue sofrer em conjunto, pelo menos, né? Eu acho que muitas vezes quando as coisas estão difíceis, recorrer aos amigos é uma coisa muito especial quando você tem amigos que podem te suportar, porque ainda mais se eles estiverem numa jornada parecida com a tua, porque eles vão entender pelo que você tá passando e vocês vão poder passar por aquilo junto e vai ficando mais fácil. Então, minha primeira dica é que você realmente fique em volta de pessoas que estão numa jornada parecida com a tua, porque eu acredito que isso vai aliviar um pouco, ok? Agora, outra coisa que eu li recentemente de um poeta austríaco chamado Rainer Maria. Ele falou uma coisa super interessante num livro Cartas para um Jovem Poeta, que eu acabei de ler, que é basicamente o seguinte: você é muito jovem, e eu sei que você tem muitas perguntas na sua cabeça, e você quer resposta para elas, mas talvez você não esteja pronto para as respostas, por isso, viva as suas perguntas. E deixa que, eventualmente, se você viver suficientemente suas perguntas, as respostas vão se manifestar, ok? E só pra complementar, o Henrique disse suporta, não no fator de te aguentar, de te ajudar, tá bom? Ok, sim. Ele foi educado em inglês, sabe, gente? Então ele tava pensando em supporting, entendeu? É nesse sentido. O Michael, como digital influencer, ele... Obrigado pela correction. E só pra complementar também, cara, tenta alternar os seus estudos com um pouquinho de zona de conforto. Eu acho importante isso, pra você lembrar do porquê que você tá desenhando, entendeu? Pra não ficar muito maçante na sua cabeça os estudos e você entender, né? Lembrar o porquê você gosta, fazer alguma coisinha que te agrada, porque... estudo de desenho, que a gente estava comentando anteriormente, não é só, né, chibata. Tem que ter um pouquinho de prazer também. Tem que lembrar ali por que você desenha, no meu caso, fazer uns retratos que tá dentro da minha zona de conforto, esse tipo de coisa, sacou? Braço decepado, tudo na zona de conforto do Marco, entendeu? Guilherme Carru disse... Pessoal, por que vocês não colocam um episódio também no SoundCloud? Seria uma mão na roda. E complementando a pergunta do Guilherme também, muitas pessoas pedem pra gente colocar os episódios no Spotify. Então vamos responder o porquê não colocamos no Spotify nem no SoundCloud. É com você, Henrique. Não, é com você, Marco. Vai. Pode pegar essa daí, viu? Tá, eu pego. Assim, o do Spotify, especialmente, é porque nós usamos músicas com direito autoral. E o Spotify, ele remunera as pessoas pelas músicas, pelo conteúdo que tá ali. E nós, no caso do YouTube, a gente tem a opção de não
remunerar o vídeo. Então, os iConicasts, no caso, não são remunerados, então por isso que a gente consegue usar algumas músicas nos episódios. Se a gente tivesse que colocar no Spotify, a gente teria que reeditar todos os episódios, e aí seria um trabalho maravilhoso, assim, que, né, não sei se os nossos editores estariam dispostos a fazer isso. Aos poucos a gente vai fazendo isso. É uma coisa que a gente tem em mente, sim, o Spotify. Outra coisa do Spotify é a questão de que você tem que enviar o teu podcast, dependendo do tamanho dele, você aceita ou não. Certo? Tem isso também. Então vamos ajudar o Iconicast a crescer, então quem sabe algum dia a gente coloca no Spotify, mas é algo mais, é um pouco distante ainda. E sobre o SoundCloud, Gui, na verdade a gente nunca cogitou isso porque a gente já tá em tantas plataformas, a gente já tá no site, já tá no YouTube, talvez a gente vá pro Spotify. Com qualquer aplicativo, como por exemplo o Pocket Cast, você consegue escutar a feed do iTunes, você não precisa estar no iTunes, então a gente não viu porque ficar onipresente também. É mais por isso, eu acho que ia ser um trabalho a mais desnecessário, entendeu? Entendi. É comigo? É com você. Maruja, yo ho ho, Marco! Você já deve escutar isso um monte, mas seus trabalhos têm ficado cada vez mais incríveis. Olha aí, obrigado, hein, Maruja? Quem acompanha as lives do Marco tá vendo o quanto ele tá se esforçando, né? No Twitch, se você acessa twitch.tv/Marco Álvares. Ele foi checar o endereço, certeza que ele foi checar o endereço. Não fui. Falei reto da cabeça. Você vai ver que o Marquinhos tá ali quase todo dia, fazendo lives incríveis. Vale a pena, porque tem muita coisa linda acontecendo ali. Que momento maravilhoso para estar vivo! Marco Álvares todos os dias! Marco Álvares. Com lives. Marcos Álvares. Eu gosto das lives porque elas mostram o quão sofrido é fazer um desenho, sabe? Não é nada... Na minha live, pelo menos, você não vai entrar pra ver só desenho bonito. Eu vou fazer muita coisa feia ali, ficar tentando arrumar, suor, lágrima. A gente se abraça junto, a gente se ama. É isso aí, cara. O Twitch é isso aí. E ela complementa, e assina embaixo no que o Vitor falou sobre seus e-mails, Henrique, porque eles deixam mesmo o dia bem melhor. Poxa, muito obrigado, Maruja. Pra quem não conhece os e-mails do... Eu acho que é legal falar isso, olha, 2 vezes por semana, na segunda e na sexta, a gente envia uma mensagem de carinho para todas as pessoas que estão na nossa lista. Então, se você tiver interesse em receber essas 2 mensagens, é só você entrar em iconic.network, que você também vai conseguir pegar o nosso e-book, tudo gratuitamente. E se você cansar dos balbúcios que eu faço, é só você se desinscrever depois, não tem problema nenhum, tá bom? Maravilha. Domador de marmota. Adorei esse nome. Olha aí! O domador de marmota disse: o que falar para alguém que está quase desistindo de tudo, da arte e talvez da vida? Já não sei mais o que falar para esse meu amigo. Acho que é uma depressão muito profunda que ele deve estar passando. O que eu posso fazer por ele? Caramba, que assunto sério. Esse é um assunto muito, muito, muito delicado. Como eu nunca tive depressão clínica ou algo pesado, quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu posso dar algumas sugestões. A primeira é: nunca se esqueça de que ainda há tempo. Certo? Independente de qualquer coisa, ainda há tempo. O seu tempo não acabou aqui. Você não precisa jogar a sua vida fora porque a pressão está muito grande. Porque ainda há tempo. A questão é você ter um pouco de paciência consigo mesmo, certo? Outra coisa que é interessante falar é para você não ir sozinho nessa jornada. Então fica em volta de pessoas que te fazem bem e cuida mais de si mesmo. Eu sei que muitas vezes, assim, isso pode... Essa cobrança ela pode acontecer porque todo mundo tem expectativas em relação a gente na vida, né? Todo mundo cobra a gente de ser uma pessoa incrível, todo mundo quer que a gente seja maravilhoso, e quando talvez a gente não supra as expectativas que a gente tem, inclusive sobre nós mesmos, isso pode gerar algum tipo de quadro de tristeza e de depressão, que é um negócio muito mais sério. Um dia de cada vez, sabe? Olha pro degrau que você tá pisando hoje e para de pensar um pouco nos degraus que estão mais pra frente. Acho que tentar parar de sofrer um pouquinho com o futuro e o passado e focar naquilo que você gosta no dia a dia, né? Acho que, por exemplo, o Marquinhos é uma pessoa que ele consegue muito bem aproveitar o dia dele de uma maneira que eu admiro muito, porque ele faz as coisas que ele gosta, né? E faça as coisas que você gosta sem se sentir culpado, certo? Porque a expectativa que os outros têm em relação a você são deles. E você não precisa suprir elas. Você tem que suprir as necessidades internas que você tem sobre si mesmo. E pensar com carinho sobre isso. Eu tenho certeza que uma coisa ou outra na vida essa pessoa gosta de fazer. Talvez tentar fazer um pouquinho mais disso. E por último eu diria: busca ajuda. Não tem problema nenhum buscar ajuda. Psiquiátrica, psicológica.
Porque é interessante que a gente busca ajuda profissional para fazer tudo na vida, né? A gente quer aprender a desenhar, a gente contrata um professor de desenho. A gente quer aprender a nadar, a gente contrata um professor de natação, ou a gente morre afogado às vezes. Mas, se tratando da cabeça, as pessoas já viram a cabeça um pouquinho quando eu falo de psicólogo, né? Mas por que a gente não poderia aprender a ser um ser humano melhor com outro professor? É assim que eu encaro a psicologia ou um psiquiatra, certo? Mas se você tiver que levar uma coisa com você hoje ainda há tempo. Então, não faz merda, ok? Ainda há tempo. Só pra complementar também, a gente fica um pouco impressionado às vezes de descobrir que algumas pessoas sofrem de depressão, né? Porque elas não aparentam ter depressão e amigos próximos nossos podem sofrer disso e a gente não sabe. E a outra coisa também é que eles não vão necessariamente procurar ajuda, eles vão sofrer meio calados. Então, tenta ir atrás do seu amigo e ajudar ele, sabe? Não deixa ele passar por essa sozinho, sabe? Acho que é isso que eu tenho pra falar. É legal você falar isso, porque o que eu particularmente considero ajudar outra pessoa? Abrir os seus ouvidos pra ela, escutar o que ela tem pra dizer. Não tentar ensinar nada pra ela, não tentar dar uma lição de moral, não tentar contar uma história, não tentar consolar também, é só você escutar. Escuta o que ela tem pra dizer, tenta entender o que ela tá sentindo e tenta conversar. Às vezes é isso que ela precisa, se sentir escutada genuinamente, certo? E pra fechar hoje temos mais um recadinho do Gabriel. Olá, capitães! Amo muito o trabalho de vocês, mas tenho uma dúvida. Me sinto triste em só desenhar cartoon e não saber desenhar outras coisas, mesmo achando o máximo cartoon. Como eu começo a desenhar algo diferente que não estou acostumado? Beijos. E aí, Rick, como sair da zona de conforto? Ah, nossa, eu tenho um segredo maravilhoso, é uma fórmula, acho que eu nunca falei isso antes, vamos lá. Como que você começa a desenhar algo diferente? Eu passei Marco, 2 meses subindo uma montanha. Passei por diversos problemas, percalços no caminho para receber a resposta dessa pergunta. E quando eu finalmente cheguei no pico dessa montanha, Marco, no cume dela, eu olhei para o céu e o vento soprou na minha orelha. Desenhe algo diferente. E tudo fez sentido, Marco. Tudo fez sentido. A resposta Mas que jornada, hein, Henrique? Então. Gabriel, meu querido Gabriel, sabe como você começa a desenhar algo diferente? Desenhando algo diferente. Olha que louco. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Hoje, todo mundo quer uma pílula, um remédio pra resolver todos os problemas da vida dele. Hoje, tudo é remediável de uma maneira hack, né? Os 5 hacks pra desenhar algo diferente. Não, simplesmente desenhe diferente, tá? Não tem por que você se preocupar em buscar algum método pra desenhar algo diferente, no sentido de que é você desenhar algo diferente. Porque no processo de você desenhar algo diferente, você vai entender o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar, o que você gostaria de fazer melhor. Cara, e o que não falta é recurso pra você fazer isso hoje, tá? Na internet você encontra pessoas desenhando dos mais diversos estilos. O que falta um pouquinho, talvez, seja coragem e ação mesmo, querido. Mas para de pensar e faz. É isso que eu tenho a dizer pra você. O que você tem a dizer pra ele, Marco? Exatamente. É que, na verdade, assim, falar pra... Não, só faça. Não é tão fácil, porque você mexer o seu bumbum na cadeira e sair da zona de conforto é a coisa mais difícil pra se fazer, né? Independente da área que você quer atuar. Mas, cara, engole seco. Se você realmente quer fazer isso, acho que você vai fazer, sabe? Você já estaria fazendo. Então, manda bala, cara. Não espera por alguém... Não espera ninguém começar isso por você. Vai lá e faz, né? Não espera que alguém te dê permissão pra você fazer o que você precisa. Eu não vou te falar, não, cara, vai lá e desenha... Honestamente, só faz. Exatamente. Certo? Qual que é o seu grande medo? Eu acho que talvez, se você racionalizar o que tá te amedrontando tanto no processo de fazer, talvez te ajude a entender. Porque que você tem medo de ficar ruim? Cara, mas é pra ficar ruim. Não vai ficar bom, já te adianto. Não vai ficar bom de primeira, de segunda, de terceira, de 10ª, de 20ª, talvez. Mas é assim que a gente melhora em qualquer coisa da vida, certo? Exatamente, cara. Eu particularmente tenho uma história de tentar começar vários estilos do zero, entendeu? E é a coisa mais sofrida mesmo. Você tem que aceitar que os primeiros desenhos vão ser horrorosos. Quando você aceita isso, o mundo fica cor-de-rosa. E a gente também gostaria de agradecer Josi Menezes, Diego e Bi Aguiar pelas mensagenzinhas que vocês enviaram. A gente não conseguiu ler por causa de tempo, mas muito obrigado pelo carinho. Vocês são 10. Bom, acho que esses foram os recadinhos do dia. Muito obrigado a todos que enviaram. Se você quiser enviar o seu recado, aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, você vai encontrar o botãozinho Recados na Garrafa, onde você pode deixar o seu recadinho de amor, de ódio, a sua trova barroca, ou seja lá o que for que você deixe pra gente ler. Ok? E
Agora fiquem com uma mensagenzinha de amor pra vocês e a gente se vê em um próximo episódio. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Outro, tchau, beijo, tchau, querida. tchau, Tchau, linda. tchau. Beijo, vamos Te marcar amo. isso, tchau. Opa, tchau. Ai, tchau, linda, tchau. Palhaço. Tchau, tchau. Bom dia, famigerados marujos e marujas. Sabe qual é o melhor jeito de evoluir? Jogando um tubarão dentro do seu aquário. Você já viu um aquário com um tubarão? Os peixes eles ficam alertas e se dedicam ao máximo para não virar almoço. Pois é, um senso de urgência saudável é sempre muito bem-vindo. Desse jeito você sempre vai estar alerta e disposto a correr em busca da sua sobrevivência. No caso aqui, sua evolução artística. Se você acha que você está se esforçando mais ou menos, talvez esteja na hora de você convidar o titio tubarão para te fazer uma visita. Tenha um ótimo dia, não esqueça de tomar o seu café da manhã e continue navegando.